trabalhadores do Brasil. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo de História. E no episódio da semana eu vou falar com vocês sobre duas siglas, DSN e LSN, a Doutrina de Segurança Nacional e a Lei de Segurança Nacional. Duas siglas que representam a base da ditadura militar brasileira por terem sido usadas como ferramentas políticas para a perseguição à oposição, seja ela armada ou não. Vamos então entender um pouco mais sobre essas duas siglas e o que elas representam para o Brasil. Para nós falarmos da doutrina de segurança nacional do Brasil, nós temos primeiro ir aos Estados Unidos. No início da Guerra Fria, contexto esse no qual os Estados Unidos se dedicaram a criar normas e estratégias militares para bater de frente com o socialismo. E a base desse processo foi a National Security Act, o ato ou a Lei de Segurança Nacional, no qual os Estados Unidos desenvolveu a doutrina de segurança nacional. E havia uma questão interessante. Inicialmente, a atenção dos Estados Unidos era voltada para a Europa e também um pouco para a Ásia, porque acreditava que eram as regiões mais propensas a serem cooptadas pelo socialismo, pelas visões de mundo dos soviéticos. Porém, na década de 50, Fidel Castro realiza a Revolução Cubana, assume o poder de Cuba e posteriormente declara a Revolução Cubana como uma revolução de caráter socialista e se alinha ao bloco soviético. A vitória de Castro acendeu um alerta vermelho nos Estados Unidos. O socialismo e a influência soviética podiam chegar na América, assim como na Europa e na Ásia. Nesse momento, os Estados Unidos passaram a prestar mais atenção nos seus vizinhos latino-americanos. E nós podemos dividir as ações dos Estados Unidos com a América Latina em alguns tópicos para esse episódio. O primeiro é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Esse tratado foi assinado por diversos países latino-americanos e determinava que, caso um país signatário fosse atacado, esse ataque seria considerado uma agressão a todos os signatários. Dessa forma, todos deveriam reagir e ajudar. É uma forma de tentar unir a América Latina, unir o continente americano contra a ameaça soviética. Em caso de guerra e não soviético declarasse guerra, por exemplo, a Argentina, todo o bloco iria agir. Mas mais do que isso, se a União Soviética declarasse guerra aos Estados Unidos, a América Latina iria agir. Junto a isso, nós tivemos a Escola do Caribe, a Escola das Américas. Essa escola ficava no Panamá e tinha o objetivo de treinar militares latinos em diversas áreas, como inteligência, combate a milícias rebeldes, guerra revolucionária, combate a guerrilhas. E foi justamente nessa escola que as ideias da doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos começaram a ser divulgadas e espalhadas. Uma doutrina essa, de passagem, que falava da defesa da sociedade cristã e democrática contra o comunismo ateu. Deixando bem claro como a religião fez parte da luta, fez parte do combate ao socialismo durante a Guerra Fria. Junto a isso, os Estados Unidos forneceram equipamentos militares para diversos países. O próprio Brasil recebeu rádios, por exemplo, dos Estados Unidos, que eram utilizados primeiramente para comunicação, posteriormente para torturas, e os Estados Unidos sabiam disso. E outro ponto foi a criação da Conferência dos Exércitos Americanos. A ideia era que, a partir dessa conferência, fossem criados mecanismos para que as Forças Armadas do Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, os países latinos trocassem experiências sobre o combate ao comunismo, a segurança interna, a espionagem. Junto a isso, um dos pontos muito importantes: a defesa da ideia dos militares como força de proteção dos países. Nesse momento, ganha muita força na América Latina a ideia de que não seriam os civis
que iam defender o Brasil, por exemplo, e sim as Forças Armadas. Assim foi no Brasil, assim foi na Argentina, assim foi no Chile e por aí vai. As relações dos Estados Unidos com a América Latina eram pautadas, portanto, no desenvolvimento das forças repressivas latinas e de espionagem em tropas capazes de combater o maior inimigo da época, o comunismo. Se era necessário combater o comunismo e eram as Forças Armadas que fariam isso, não foi à toa que a segunda metade do século XX foi marcado por diversos golpes de Estado na América Latina que levaram ou militares ou uma junta militar ao poder. No Brasil, 64, Argentina, 66 e no Chile e Uruguai em 1973. Entre os países latinos se firmaram ações de cooperação para combater os grupos de esquerda. Um exemplo foi como que governos vizinhos passaram a perseguir ou procurar pessoas com mandato de prisão em aberto em outros países. Como assim? É como se tivesse um brasileiro guerrilheiro na Argentina escondido, a junta ficava sabendo disso e cooperava com o Brasil para que esse fosse preso. Assim vai nas relações dos diversos países. Ao mesmo tempo, criou-se um arquivo centralizado para a troca de informações sobre suspeitos, sobre pessoas que estavam sendo perseguidas. E, obviamente, todo esse movimento de aproximação e cooperação era supervisionado pelos Estados Unidos. Os quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Chegamos então ao nosso Brasil. No Brasil, a doutrina de segurança nacional tem sua origem na Escola Superior de Guerra, a ESG, um órgão militar que foi criado pelos veteranos da Segunda Guerra Mundial que foram aos Estados Unidos e estudaram um pouco sobre. Essa é criada no pós-guerra, mas ela foi reformulada pela Lei 785 de 1949 para que ela tivesse a função de, abre aspas, desenvolver e consolidar os conhecimentos necessários para o exercício das funções de direção e planejamento da segurança nacional. Fecha aspas. 2 pontos a ser destacados. O primeiro é que essa consolidação, essa mudança, foi feita ainda na democracia. O Brasil ainda era uma democracia. E o segundo ponto é a presença dos militares nessa doutrina. 3 militares se destacam. Primeiramente, Góes Monteiro e Eurico Dutra, na criação da ESG e no seu desenvolvimento. E o terceiro é o general Golbery do Couto e Silva, se não o principal, um dos principais pensadores da segurança nacional e da doutrina como um todo. A DSN, a abreviatura da Doutrina de Segurança Nacional, destacava a importância de proteger o país do inimigo interno. Você pode estar pensando, mas inimigo interno é muito amplo. Exatamente, e isso é de propósito. A ideia de deixar o termo inimigo interno amplo é para garantir que qualquer homem ou mulher, velho ou novo, negro ou branco, rico ou pobre, pudesse ser acusado, pudesse ser tratado como inimigo do regime. Dessa forma, abre aspas, toda a população vira suspeita, podendo ser controlada, perseguida e eliminada. Fecha aspas. Mas é essa da Ananda Fernandes, mas deixa muito claro como a ideia era criar uma doutrina, criar uma série de medidas para que qualquer um pudesse ser perseguido, para que o governo tivesse que prestar conta, a certo ponto, de por que ele está perseguindo aquela pessoa. Para você ter uma noção, era comum, em alguns casos, que até mesmo críticas ao governo, seja no Brasil, seja na Argentina, no Chile, fossem tratadas como críticas, como ataques à segurança nacional. Dessa forma, legitimaram não apenas a perseguição, mas também os violentos atos realizados pelo regime. A DSN no Brasil sofreu mais uma alteração na década de 60, baseada nas ideias de McNamara, o ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, na qual passaram a defender que o Brasil deveria se fortalecer economicamente, desenvolver, porque a pobreza, a miséria seriam formas de fortalecer movimentos contrários,
fortalecer movimentos de esquerda, movimentos socialistas, e podendo jogar o país em um conflito e uma revolta. A busca pela segurança do país levou ainda à criação, ou à reformulação, melhor dizendo, da Lei de Segurança Nacional. Essa lei existia desde muito antes da ditadura. O próprio Vargas chegou a editar uma lei de segurança nacional em 1935. Mas aqui eu quero focar na lei da LSN de 1967, que foi criada pelo decreto 314 e na sua ementa podia ler a lei ou esse decreto determinaria, abre aspas, os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social. E aí eu vou citar aqui 5 ações que eram colocadas como crimes contra a segurança nacional. A primeira, a sabotagem de instalações militares, portos e aeroportos, com pena de 4 a 12 anos. A subversão da ordem. Segundo, a subversão da ordem vigente em nome de uma ditadura de classe, 4 a 12 anos de prisão. Terceiro lugar, insurreição armada, 4 a 12 anos. Quarto lugar, incitar publicamente a subversão da ordem ou a desobediência às leis, criando animosidade entre classes sociais. 1 a 3 anos de prisão, sendo que, caso isso fosse feito por meio da imprensa, material escrito, rádio e televisão, a pena seria de 2 a 6 anos. E o quinto crime que eu separei é a greve, sendo a pena 2 a 6 anos de prisão. Olha só, a LSN colocava coisas que até fazem sentido para um regime, que é basicamente atacar a sua base. Mas coloca ainda o direito à greve, não como direito, mas como um crime, sendo que a greve é um direito histórico dos trabalhadores. E coloca ainda que produzir panfletos, material escrito, transmissões de rádio contra o governo, incitando a população a se votar contra o governo, era um crime, e um crime punível com prisão. Essa é a nossa ditadura. A ditadura que ia atrás, que perseguia, que prendia, que torturava não apenas os guerrilheiros, não apenas aqueles que assaltaram bancos para conseguir financiar os movimentos da luta pela democracia, mas também aqueles estudantes que publicavam cartas, divulgavam cartazes, faziam manifestações contrárias ao regime. A Lei de Segurança Nacional seria modificada até a sua versão final em 1983 pela Lei 7.170, que continuava colocando insurreição, sabotagem e terrorismo como crimes contra o país, mas excluindo, por exemplo, o crime de greve. Essa lei foi oficialmente revogada em 2021 pela Lei 14.197. Sim, apenas em 2021, uma lei utilizada em massa para a perseguição da oposição política na ditadura foi encerrada. Antes de finalizar o episódio, eu quero deixar aqui a indicação de filme para você que nos escuta. Eu recomendo muito que assistam o filme Ainda Estou Aqui. A história de Rubens e principalmente de Eunice Paiva durante a ditadura militar, sendo Rubens um militante contrário ao governo militar, sequestrado, assassinado pelo regime, ter sua morte encoberta, obviamente, pelas tropas, ou por todo o mecanismo de violência. E o filme retrata ainda a luta da Eunice para tentar encontrar seu marido e como ela se transformou em uma pessoa que defendia as minorias, principalmente questão indígena, se transformou num ícone, se transformou num símbolo de luta contra a ditadura. Recomendo muito que assistam o filme ou leiam um livro de mesmo nome, de autoria do Marcelo Paiva, filho do casal. Então fica aqui essa minha indicação. E fica claro, portanto, como os militares se utilizaram de todos os mecanismos possíveis para legitimar a violência contra os brasileiros e brasileiras. Seja por meio de leis ou decretos, o governo militar criou mecanismos de perseguição política e policial a todos considerados inimigos da segurança nacional. Perseguição essa que levou à morte de centenas e a milhares de torturados. Destacando ainda que não foram ações feitas sozinhas e sem apoio.
Internamente, os militares contavam com apoio e até mesmo financiamento de grandes empresários. Externamente, os Estados Unidos influenciaram tanto o golpe de 64 quanto a violência do regime, sendo inclusive responsável por ensinar técnicas de tortura. Após 21 anos, a ditadura acabou. Mas foi apenas em 2014 que seus crimes foram realmente expostos graças à Comissão Nacional da Verdade, feita ainda no governo Dilma Rousseff. Crimes que não foram punidos devido ao perdão garantido aos torturadores pelo então presidente ou ditador Figueiredo. Nós não podemos punir os crimes do passado, mas podemos nos lembrar deles e os repudiar para que nenhuma outra ditadura seja instalada no nosso país e para que ninguém mais seja perseguido pelo governo apenas por defender, apenas por lutar por um regime democrático. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Convido vocês a nos seguir no Instagram, Twitter, Facebook e Blue Sky nas páginas Mundo de História. Por meio delas, você fica sempre sabendo quando um novo episódio for publicado ou quando eu precisar dar algum aviso, ou também alguns posts que eu estou pensando em fazer. No nosso Instagram, você encontra ainda o link para o nosso Catarse, para você que tem interesse e condições financiar nosso podcast com valor único ou um valor mensal, que nos ajuda a manter o programa de pé. Mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com os amigos, colegas, familiares, vizinhos, vizinhas, qualquer um que você acha para gostar desse ou de outros temas ou de apenas entender um pouco mais de história. No mais, muito obrigado novamente a todo mundo que topou estar aqui. Espero ter gostado, espero ter achado interessante. Beijo a todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe